tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. É uma satisfação estar com vocês, cumprindo essa missão aí hoje de substituir o professor Galvão. Ele está em outra missão aqui na instituição e pediu que eu viesse substituir e conversar um pouco com vocês a respeito de macroeconomia, o papel do Estado na economia. Tá? Esse é o tema que nós vamos trabalhar. Nosso boa tarde aí para a turma de Demerval Lopes. Demerval Lobão, é? Não. Também tem a Jusilene, nosso boa tarde. Boa tarde a turma de Paulistana, de Picos, de Queimada Nova. Boa tarde aí, Rosário. Boa tarde aí, Manu. Boa tarde aí também a Giovana. Boa tarde, Luciene. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Gracieide. Boa Vieira. Então, nosso boa tarde a todos vocês, né? E vamos que vamos. Olha o roteiro da aula pra gente aí. Olha só, hoje como roteiro da aula. Já veio no roteiro da aula não, né? O professor Galvão faz diferente um pouquinho, né? Ele colocou logo aí, deixou uma atividade na aula passada para vocês. E aí, como foi as respostas? Vamos lá, pessoal, movimentar aí como é que foi a resposta. Pode ser pontuado mesmo aí, tá? Primeira questão que ele deixou aí, né? Fazer uma pesquisa de notícias na internet, conteúdos ligados ao crescimento da economia, desemprego, inflação, nos preços, né? E fazer uma breve síntese. Então, coloque aí pra gente o que vocês fizeram, pra gente dar uma ajuda para, né, acrescentar um pouquinho mais aí com vocês. Vamos lá, então? Como é que é o nome dessa cidade? Dom Expedito Lopes, né? Bom dia, boa tarde para vocês também, né? Gostei para adivinhar mesmo aí, Dom Expedito Lopes, né? Cidade aí muito bom também. Pessoal, veja só, né? Embora essa resposta tenha aqui um cunho bastante pessoal, né? Porque a pergunta aqui ela foi muito específica, né? Aqui na questão, ó. Então, tem aqui, ó, falando de crescimento da economia, desemprego, inflação, né? Para vocês dele fazer uma síntese, né? Aqui é baseada numa expectativa bem subjetiva do aluno. E aí, o que vocês colocaram? Só lembrando aí, né, para São Francisco, né, que nós estamos aí substituindo o professor Galvão, tá? Não é que ele está em outra missão dentro da organização, pediu que eu viesse aqui. Então, pessoal, o que vocês entendem sobre crescimento de economia? Professor Galvão explicou na aula passada. Boa tarde, Igor. Também entrando aí pelo YouTube. Nossa boa tarde para vocês também. Vamos fazer o seguinte. Quando nós estamos falando de economia, nós estamos falando de um aspecto bem grande, né? Nós estamos falando de cidade, estado, país, o mundo. Falando de crescimento de economia, está falando de um aspecto bastante macro. Mas, como essa pergunta ela tem um aspecto muito subjetivo em relação ao aluno, pensem vocês do ponto de vista individual. Crescimento da economia, mas pense assim do ponto de vista individual. Do ponto de vista também individual, do desemprego, inflação de preço. Pense do ponto de vista individual. Então vamos supor o seguinte. A turma aí também do IPTV paulistana, né? A turma que não está no YouTube, né? Coloca o nome dos alunos aí para a gente dar uma ilustrada também nessa turma que está aí na sala, né? Tá certo, Picos? Picos, São Francisco e tal, direitinho. Veja só. O Igor, vamos supor que o Igor tinha... Igor, você é o nosso personagem aqui. Vamos supor que o Igor... Vamos botar aqui de azul até, né? Que o Igor tinha 100 unidades de bens. Carro, casa, moto, qualquer coisa. 100 unidades aqui. Podemos botar aqui em termos monetários? Podemos. Então vamos botar aqui em termos monetários 100 unidades de
de bens. Então, isso aqui nós estamos falando do Igor. Aqui é o Igor. Na posição 1. Então, nós vamos ver também o Igor numa posição 2, que agora o Igor tem, por exemplo, vamos botar um número grande mesmo, para até ficar fácil, né? As contas para a gente. Vamos supor aqui que o Igor agora passou num tempo 2, aqui continuamos com o nosso Igor, num tempo 2, ele tem 100 unidades de bens. O que aconteceu com a economia do Igor? No chat aí, pessoal, o que aconteceu com a Igor? Também bota aí no YouTube, né? A turma do YouTube, Eliane, também pode colocar. O que aconteceu com a economia do Igor? Ele tinha, num tempo 1, ele tinha 100 unidades de bens. Num tempo 2, ele passou a ter 200 unidades de bens. Aumentou. Nós podemos traduzir, né? Manu. Manuá. Não, aí eu não sei a pronúncia correta, né? Tá, vou chamar só pelas 4 primeiras, né? Manu. Hã? Tá certo. É em trocadilho, né? Ô, Manu, é o seguinte, né? Aumentou. Nós podemos colocar um sinônimo nesse aumentou para você? Olha aqui. Nós podemos dizer que esse aumento poderíamos colocar como sinônimo crescimento? Sim ou não? Para nosso entendimento, podemos dizer que sim, tá? Não vamos entrar no mérito aí de mais semântico, mais propedêutico, nem nada. Vamos entender de uma maneira bastante simples para ficar mais fácil. Então, nós tivemos aí um aumento da renda, ou dos bens. Podemos botar aí que a economia do Igor aumentou. Pois bem, nós falamos do ponto individual do Igor, não foi? Aumentou. Agora vamos colocar também aqui, nesse mesmo raciocínio, que tem aí a Manu, tem o Igor, tem a Tainara, tem a Giovana, a Luciene, tem a turma de Queimada Nova, de Picos, de Paulistana, de Teresina, tal, do Piauí, do São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e aí nós temos uma economia nacional. E quando nós falamos de economia, crescimento da economia, nós temos que também levar em consideração o conceito, né? Quando em economia a gente fala, quando está falando desses agregados, são a soma de várias coisas, então nós estamos somando o todo. E aí tem as empresas também. Né? Tem empresa tal que tem lucro, tem a outra que tem lucro e tal. E isso também é a mesma coisa. Então, quando nós falamos de crescimento, está significando que a riqueza das pessoas, que somado com todas as pessoas de uma cidade, de um estado, de um país, houve uma variação, um aumento para mais. Então é um crescimento. Então passa a ter mais um pouco. Beleza? Agora também, vamos tirar aqui o Igor, botar outro personagem. Vamos também ver o seguinte. Agora, vamos tratar com vocês, nós tratamos aqui da economia, vamos tratar agora com vocês da questão do desemprego. Tá?
Nós vimos ali que o Igor estava crescendo, a economia estava crescendo e tudo mais, não é isso? Mas veja só, vamos trazer o Igor novamente para o centro da conversa, tá certo, Igor? Olha, peguei o Igor para bode expiatório. Né? Brincadeira aí, tá, Igor? Tá? Trazer o Igor para o centro da conversa aqui. Nós estávamos falando do Igor lá da economia, mas depois nós somamos o Igor, a Taniara, Tatão, Queimada Nova, somamos todo mundo da cidade, do Piauí, do Brasil, todinho, e falamos que o crescimento da economia aumentou. Coloco também para vocês o seguinte, né? Que quando nós falamos também, colocar o inverso, que estava 200 e caiu para 100, nós estamos falando de um decréscimo na economia, uma queda, né? Agora vamos supor o seguinte. Igor, qual é a tua cidade? Tá? Coloca a cidade pra gente, Igor, aí. Ô professor, eu fui tomar uma água e não ouvi direito. Igor, coloca a tua cidade aí pra gente saber, pra você o nosso personagem aqui de destaque hoje, né? Aí nós temos também a Eliana. Nós temos aí a Eliana. Temos também aí a Manu. Vamos botar a Manu também aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos colocar aqui também a nossa Manu, né? E aí vamos colocar mais a Manu, mais a Luciene, mais a Antan, mais Domingos, como é que é? Lopes, né? Também vamos colocar aí Paulistana, Picos, Queimada Nova, Rosário e tal, e vamos botar Picos e vamos botar todo mundo aí, né? E aí nós temos aqui mais né? Vamos chamar aqui de uma população, né? Bastante grande, tá? E aí, escolhemos 3 personagens, e esses 3 personagens estão trabalhando. Né? Estão aqui trabalhando. Trabalhando. Também trabalhando. Então está todo mundo trabalhando. E aqui, vamos botar aqui, que tem uma parte que está trabalhando e outra não. Igor, agora você vai cair, tá? Por um motivo ou por outro, não vamos entrar no mérito, o Igor ficou sem trabalhar. Aqui, ó. Perdeu o emprego. Não vamos entrar no mérito. Né? Perdeu o emprego, Igor. O que nós vamos dizer? Que Manu está empregada, Eliana está empregada, e o Igor está desempregado. E quando em economia nós falamos de nível de desemprego, é porque aqui nós vamos ter pessoas trabalhando e vamos ter pessoas que perderam o emprego, que são desempregados. E aí aqui, né, fazendo aqui uma conta, né, bastante simples, né, fazendo uma conta bastante simples aqui, nós vamos dizer que temos aqui 33,3%. Nós temos 3 pessoas, 1/3, 33,3% está desempregado. Pronto. E é isso que se fala em economia de desemprego, quando fala lá 5%, 10% e tal, é relação às pessoas que estão trabalhando. Né? Bom, entendida essa questão do desemprego, vamos conversar um pouquinho com vocês também a respeito da... Ô professor, o senhor apaga tudo? Porque aqui é só explicação, porque essa resposta é bem pessoal, né? Então a gente tem que deixar bem pessoal para vocês responderem também. Tá? Aí aqui,
Nós estamos falando agora de inflação de preços. Imagine o seguinte. Você vai comprar pão. O pão tá, vamos supor assim que ele estava 50 centavos, tá? No momento 1. No momento 2, estamos no nosso mesmo pãozinho aqui, que agora esse pão está custando 60 centavos, no momento 2. No momento 3, vamos botar de outra cor, né? No momento 3, nós temos o nosso pão também, agora valendo 70 centavos, tá? No momento 3. E aí, nós estamos vendo que está tendo um aumento de preço no pão. Nós podemos falar em inflação? Ainda não. Está tendo um aumento de preço do pão. Mas quando nós pegamos aqui e somamos aqui o arroz, feijão, carne, carne, arroz, feijão, arroz, galinha e tal, e peixe, e sabonete, shampoo, e esmalte e tal, e joia, e roupa e tal. Quando nós juntamos tudo isso, todos os preços, e esses preços aqui passam a ter um comportamento semelhante a esse do pão, de aumentar. Todos os preços do arroz, feijão, da carne, da gasolina, do diesel, é da peça do carro, é do serviço, é do cabeleireiro, é tudo. Aí assim, agora você tem o pão aumentando de preço, mas tem o arroz, tem o feijão, tem a carne, tem a galinha, tem o peixe, tem o óleo diesel, a gasolina, o óleo do carro, o serviço, o cabeleireiro. Tudo isso, tá? Tudo aumentando. Quando nós temos um comportamento desse tipo aqui para todos os produtos, ou pelo menos pela maioria dos produtos, porque nós vamos ter, por exemplo, aqui, todos esses aqui aumentando, arroz, feijão, carne, mas podemos ter que, aqui, vamos colocar um outro produto aqui, vamos colocar aqui, ó, sabão em pó, tá? Então o sabão em pó tem um comportamento diferente, ele estava iniciou com 50 centavos também, vamos supor, né? E passado 1, 2, no terceiro momento, esse sabão em pó passou para 40 centavos. Aí quando eu vejo no meio a soma de todos os preços do arroz, feijão, da carne e tal, e aí eu tiro lá o do sabão em pó. O sabão em pó diminuiu o preço, mas eu não posso dizer que é uma deflação, porque o sabão em pó é um item lá dentro da cesta que é utilizada para calcular a inflação. Então nós estamos vendo que a maioria dos preços aqui estão aumentando, e a maioria desses preços aumentando. Mas tem alguns itens lá no meio que pode estar baixando o preço? Pode, né? O alho poró está baixando o preço, mas o tomate está subindo, a alface está subindo, o cheiro verde está subindo e tal. E tudo está subindo de preço. E esse aumento de preço, assim, generalizado, é o que nós chamamos de inflação. Nada mais do que isso. Tá? Isso é de uma maneira bastante simples para vocês. Tá bom? E aí? Conseguiram compreender esses dois conceitos aí? De economia, de emprego, de desemprego, de inflação?
Então vamos avançar um pouco mais, já que a gente explicou esses negócios. Pessoal, é o seguinte, se tiver dúvida, gostaria que vocês manifestassem no chat, porque é muito importante para a gente aqui que vocês manifestem se estão ou não compreendendo. Se não estiver compreendendo, a gente tem que arranjar uma outra maneira para explicar de forma diferente. Tá? Como é que é? Dom Expedito Lopes. Um abraço aí pro Mardison, tá, professora Eliana? Um abraço aí também pro Rômulo, um abraço aí para Alain, um abraço também pro Davi. Oi, Igor, tudo bom contigo? Isabel, muito bom, tá? A Letícia também, a Clara, Emily. Eu assisti o filme da Emily, tá, Clara? Né? A série, muito boa a série da Emily, né? Tive que assistir com a minha filha. Oi, Valesca, tudo bom contigo? Eduarda, João Fernandes, né? Novamente, Emily, nossa senhora, Emily e Maria Clara, né? Muito bem, né? Ok, muito bom estar com vocês. Ficou alguma dúvida a respeito desses três conceitos aí? Crescimento de economia, desemprego e inflação? Se sim, manifestem. Se não, manifestem também. Agora vamos aqui à segunda questão. O professor Fernando deixou aí com vocês. A respeito do que é contabilidade, a importância da contabilidade social em uma economia. Ele já deixou até a resposta aí, né? A contabilidade nacional, também chamada de contabilidade social, como uma forma de medir as transações dos bens e serviços que compõem a vida econômica de uma nação. Então, aqui nós estamos falando de contabilidade social, nós estamos falando de todos os bens da empresa, tá? Beleza? Então, contabilidade social, a mesma contabilidade nacional, que é a soma de todos os bens. Aqui sim, agora nós vamos ver sobre a ótica da renda que o Fernando deixou aí para a gente, o que significa economia pela ótica da renda. Já deixou a resposta também. Pode ser definida como a soma das remunerações feitas aos recursos produtivos durante um determinado período de tempo. Ou seja, como a renda é obtida pelos empresários e remuneram os recursos produtivos através de salários pagos aos trabalhadores, aluguéis que pagam aos proprietários, aos juros do capital e o lucro e tudo mais. Pessoal, em outras palavras, vamos grifar para vocês aqui algumas palavrinhas que nós estamos aqui colocando. Soma das remunerações feitas aos recursos. Assim, o empresário, a receita obtida pelo empresário é uma remuneração dos seus recursos através de que paga salários, aluguéis, juros e lucro. Pessoal, quais são as fontes de renda das pessoas e das empresas? Das empresas, a fonte de renda das empresas é o lucro. O empresário apura o lucro. O proprietário do imóvel tem renda o quê? O aluguel. Aluga o imóvel e recebe seus aluguéis. O trabalhador recebe o quê? O salário. O capitalista, ele recebe o quê? Os juros. Então, sobre a economia sobre a ótica da renda é o quanto as pessoas ganham. Aí seja pessoas físicas ou pessoa jurídica, não importa. Tá? Para a economia não importa, né? Na ótica da renda. E assim, então, nós podemos agora começar a conversar com vocês sobre o roteiro da aula de hoje, que é o papel do Estado na economia. E o nosso objetivo aqui é pontuar as funções do setor público, funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Né?
E também deixar para vocês algumas questões aqui, né? Para complementar, e já resolvemos algumas questões, então vamos complementar também com outras questões, deixando aí para vocês, tá bom? Então, o papel do Estado, né? Aqui tem o setor público. Macroeconomia, pessoal. Nós temos economia. Se nós pegarmos do ponto de vista do Igor, estão lembrados da questão que nós colocamos? Ei, Igor, está lembrado que você foi nosso personagem aqui? Igor, você está muito quietinho, eu vou trocar de personagem, né? Vamos colocar aí outro personagem? Serve aí você, ô Letícia? Ah, Letícia, minha nora, de Santa Catarina. Ei, Letícia, agora você é a nossa personagem. Quando nós falamos de microeconomia, nós estamos falando o quê? Da renda da Letícia, como uma trabalhadora. Nós estamos falando aí do Igor como um empresário. Igor? Não é o Igor agora, é o Igor. Tá? O Igor aí, colega da Letícia. Nós estamos falando também da Clara Emily, que é uma capitalista, tem recursos para aplicar. E aí? A Valesca, que tem propriedades, que aluga seus imóveis. Não é isso, Valesca? Olha, se eu estiver mentindo, você diz ao contrário. Tá Valesca, tá Letícia, tá Igor. Então nós temos aí proprietários da terra, temos trabalhadores e temos várias pessoas que são. E quando nós analisamos do ponto de vista específico da Emily, do empresário, do proprietário, nós estamos falando de microeconomia. Agora, quando nós pegamos todas as pessoas, pegamos aí toda a turma eu ainda vou acertar da primeira, né? Aí de Picos, né? Do Manuel Dom Expedito Lopes. Vou acertar de uma vez. De Dom Expedito Lopes, de Queimada Nova. Quando eu junto tudo, e junto também São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco e tudo mais, aí nós juntamos tudo isso, e aí nós estamos falando de economia do país. Macroeconomia é quando nós estamos falando do país como um todo, e não estou falando especificamente, da Letícia, da Isabel, do Igor. Estou falando de todas as pessoas e todas as empresas do país. Aí eu estou falando de macroeconomia. E isso é o que nos dá uma visão geral. Mas também nós podemos ter a nossa realidade de país e poder fazer nossa realidade de país, fazer comparações com outros países. Tá? E aqui, né, depois eu vou fazer aqui vem uma posição mais crítica, que fala, comparar com outros países de mesmo grau de desenvolvimento. A crítica, pessoal, que eu faço aqui é o seguinte: se eu vou comparar com o grau de desenvolvimento de um país do mesmo grau de desenvolvimento, então eu estou assimilando que eu não posso ser mais do que sou. Essa é a crítica, tá? Mas os economistas tratam essa questão para fazer esses comparativos com o mesmo grau de desenvolvimento. E veja só, o governo tem um olhar mais amplo, com um olhar mais amplo, o governo passa a ter a possibilidade de antecipar
movimentos do mercado, tanto a nível nacional como internacional. O que está? Nossa economia, tá não sei o quê, tem geada, tem alagamento e tal. Opa, tem alguma coisa acontecendo de errado na economia, blá, blá, blá. Mas isso está acontecendo aqui e o nosso parceiro ou o nosso país semelhante lá, com grau de desenvolvimento, o que está acontecendo lá? Podemos comparar também o que está acontecendo. E lá pode estar indo muito bem, como também pode estar indo de forma... E assim, o governo pode agir ou pode reagir buscando evitar crise ou também aproveitar a oportunidade. Lembro muito bem quando ainda mexia com plantação de laranja e geada na Flórida. Geada na Flórida. Nessa época a gente estava vendendo a caixa de laranja. Né? A gente vendia a caixa de laranja por 60 centavos de dólar. Vamos dizer para vocês a oportunidade. Geada na Flórida. Então a Flórida nos Estados Unidos, os laranjais todos queimaram, né? Perderam, não tem mais produção de suco de laranja lá. Oportunidade que tivemos. Passamos a negociar a caixa de laranja por 2 dólares. Caixa de laranja, pessoal, é aquela que parece a caixa de cerveja, né? Que cabe ali uma quantidade boa de laranja, tá? Muito bom. Isso é uma oportunidade, mas uma oportunidade que aconteceu um problema lá nos Estados Unidos e aqui. Nós passamos a ter essa oportunidade de aumentar o preço da laranja e foi negociado. Tá? E veja só, pessoal, não foi porque eu quis aumentar o preço assim, não. Foi porque aconteceu mesmo o problema e os americanos queriam o suco de laranja e aí ofertaram e a gente vendeu. Aí, professor, mas isso aí foi lá na década de 80, né? Foi, lá na década de 80. Mas isso acontece hoje? Acontece. Tanto acontece, pessoal. E agora? A carne. Que estávamos aí com o preço da carne na faixa aí de 20, né? A média, né? Na faixa de R$20 o quilo da carne de segunda. Professor, que carne de segunda é essa aí? É patinho, colchão mole, colchão duro, carne de segunda. Essa mesma carne o mundo entra em pandemia. Mais guerra. Mais guerra. E aí o que? A produção na Ásia e Europa despenca a produção e essa carne passa para aqui. Passa para R$40. Decorrente de quê? Olha, tivemos crise lá fora, países com problema, né, de produção, com guerras e outros problemas maiores lá, e passaram o quê? A buscar a carne aqui no Brasil. E aí o empresário brasileiro, produtor de carne, né, falou assim, opa, peraí, né, se eu posso vender essa carne lá por um preço bem maior, né, se nós temos aí se o empresário tem
Então ele agiu. O governo, não, era só isso aí. Se o governo agiu nessa, pô, agiu, mas os empresários também agiram, viram as oportunidades e fizeram isso, tá? Beleza? Então, vamos tirar isso aqui. A explicação do professor Galvão está muito boa. Além disso, pessoal, temos as metas econômicas, né, que são os grandes promotores da estabilidade e da qualidade. Né, são os grandes promotores da qualidade, as metas macroeconômicas da vida da população como um todo. Vamos lá, por um exemplo para vocês. Né, a garantia do pleno emprego. Vocês sabem o que é pleno emprego? Imagine só que aí em Picos, o mercado de trabalho, vamos supor aqui, que o mercado de trabalho de Picos seja aqui de 30 mil pessoas. Vai trabalhar no comércio, indústria, serviço, agricultura e tal, tudinho. O pleno emprego é quando ocorre o emprego dessas 30 mil pessoas. E isso aí, o seu pleno emprego, tem 30 mil, então todas as 30 mil pessoas, as 30 mil pessoas, estão todas elas trabalhando, então estamos aí num cenário, né, geral de bem-estar e tranquilidade. Tá? Essa é uma condição. Pessoal, uma vez que a sociedade, né, adquire esse bem-estar, ou seja, um cenário geral de pleno emprego que atinge o bem-estar da sociedade, é possível que as pessoas se esforcem em promover outros meios de crescimento, seja ele industrial, e planejar medidas mais de longo prazo. E até mesmo corrigir alguns problemas que ainda estão deficitários. Na Picos está, claro, tá tudo bem e tal, né? Mas vamos pegar aqui um outro local. Nas Picos já está muito bem. Então vamos colocar aqui Queimada Nova, né? Não, vamos lá. Dom Manuel Lopes, vamos aqui, né? O DME Lopes, né? Ok? Lá nós temos problema. Ainda tem pessoas que não estão trabalhando. Então, é nesse momento que entra a ação governamental nas políticas macroeconômicas para resolver aqui as dificuldades que tem aqui. E essas decisões, pessoal, macroeconômicas, elas, embora sejam decisões de nível mais amplo, mais global, ela afeta as pessoas. Como assim, professor? Olha, imagine, né? Se uma política macroeconômica seja contracionista e o governo resolve aumentar a carga tributária ou restringir o crédito. Ô professor, logo agora que eu estava querendo comprar meu celular a prazo na loja, aí eu chego lá na loja, ele não está mais vendendo a prazo, não, só vende à vista. Pessoal, isso é uma postura de contração econômica, uma postura de uma política de contração econômica, restringir o crédito para que as pessoas, né, também diminuam os seus gastos. Mas de outro lado também pode acontecer, tá? O inverso. Vamos aqui ver um exemplo, né? Se nós estamos lá numa posição de pleno emprego, está todo mundo trabalhando, e eu não tenho
risco de perder o emprego. Né? E a política também, né, governamental, de também incentivar que as empresas contratem as pessoas para trabalhar. E aí, havendo essa promoção de emprego, tende a sociedade a atingir o pleno emprego. E as pessoas passam a ter mais tranquilidade de desenvolver suas atividades sem medo de perder o emprego. Ô, pessoal, imagina só você estar trabalhando e aí, puta, eu tô com medo de perder o emprego porque a economia está aí, a empresa, o patrão aqui está dizendo que o faturamento está diminuindo e ele que vai ter que reduzir. Tá... é terrível. Mas à medida que a pessoa tem essa circunstância, aí ele começa a fazer planos para o futuro, né? Você está trabalhando, está tranquilo? Aí você começa a fazer planos para o futuro. Eu vou fazer uma viagem de férias. Eu vou comprar uma casa, né? Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma moto. Mas só que começa a vir, não é, algumas outras circunstâncias que também o governo precisa atuar, que é num controle da inflacionário, para que os produtos não tanam a todas as pessoas com mais tranquilidade, tendo mais... E começam também a utilizar o quê? Comprar bastante, e aí pode ocorrer que os preços aumentam e o governo precisa fazer um controle para que evitar que as pessoas deixem de fazer seus investimentos na área produtiva também. Então, as decisões das empresas também dependem, né, das posições e das análises que são feitas do mercado. E o mercado afeta os negócios. E quando o mercado afeta os negócios, a macroeconomia também afeta os mercados. E vemos aí que a nossa economia do Brasil, sabemos que ela tem, por exemplo, uma tendência de aumentar os custos da matéria-prima, e esses aumentos de custo decorrem de inflação e que impacta o caixa tanto das pessoas como das empresas como das pessoas, e assim nós temos grandes problemas. E o governo entra para corrigir, adotando uma postura alocativa, ou seja, utilizando recursos, né, tanto do setor público quanto do setor privado, mediante a execução de obras, como rodovias, segurança, educação, fazendo investimento. E grandes projetos com altos desembolsos também de longo prazo. E leva as empresas a alocação de recursos. Mas também executa ações distributivas, distribuindo riquezas, né? Tem pessoas que têm arrecadação de tributos em outros cantos e eles são aplicados em outros, né? Principalmente em situações de extrema pobreza, como aconteceu agora no período da pandemia, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, né? E isso é visando tirar essa desigualdade social. E a função estabilizadora busca manter o controle da inflação, o controle da moeda, também o nível de emprego e o funcionamento das instituições, essa função estabilizadora. E assim, pessoal, nós completamos essa aula e deixamos aqui para vocês essas atividades aqui. Vocês tiram o print da tela e olha, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Nabá?